E a gente vai entregar a nossa vida para Ele agora, nesse tempo que a gente está junto. Que bom que a gente está junto. A gente é a igreja do Senhor, porque a gente crê no Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei. Vamos orar aí. Senhor Deus, nosso querido Pai, muito obrigada por estarmos aqui, pela saúde que nós temos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela sua presença, e porque o Senhor nos leva a acreditar no Senhor e permanecer, Senhor. Crendo, permanecendo crendo. Nós te agradecemos porque isso é muito bom, é maravilhoso demais. Que o nosso culto hoje seja agradável ao Senhor e seja transformador para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre
Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos para os nossos avisos. Primeiro aviso: próximo domingo, nosso culto de Natal aqui na congregação. Próximo domingo, dia 21, aqui às 18h30. Viu, irmã Maria? Viu, irmã Lena? Às 18h30, todos nós estaremos aqui fazendo nosso culto de Natal ao Senhor Jesus. Amém? Teremos aqui a presença do pastor Geraldo, teremos a participação do nosso coral da congregação. Então venha, traga um familiar, traga um parente, traga um vizinho. É o culto de Natal para o Senhor Jesus. No próximo domingo, às 18h30, todos estão convocados e agora convocados também a convidar outras pessoas para vir. Amém? Terça-feira teremos o ensaio do nosso coral, coristas. Terça-feira, ensaio do coral. Essa semana teremos 2 ensaios, terça e quinta, para estarmos mais preparados para domingo, estarmos aqui louvando ao Senhor. Tá bom, gente? Estará aqui conosco no próximo domingo. Então, terça e quinta, nosso ensaio aqui às 19 horas. Quarta-feira, temos o nosso culto às 19 horas, ok? Estaremos aqui tratando de um tema acerca do Natal. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, nosso culto de todas as semanas. E vamos ao tema de oração do mês. Aí está: Jesus, o presente de Deus para cada um de nós. Vamos repetir todos juntos? Jesus, o presente de Deus para cada um de nós. Jesus foi o presente de Deus. No Natal dos homens, nós procuramos como presentear pessoas, principalmente aqueles mais chegados a nós, familiares, parentes. Mas Jesus foi o presente que Deus deu para cada um de nós. Esse presente Deus te deu. Como você tem tratado esse presente? Vamos lá em João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esse tema de oração é para quê? Durante o mês, todos os dias, nós estejamos lembrando desse tema e estejamos meditando nesse tema. Jesus foi o presente de Deus para mim. Você vai proclamar isso para outra pessoa. Jesus foi o presente de Deus para você nesse Natal. O Natal é Deus te dando presente. Que presente? Para que esse presente? Aí você medita nesse versículo, João 3, 16 e 17. Deus deu Jesus de presente para a humanidade. Para quê? Foi para condenar o mundo, Nicole? Não, para salvar. Quem é condenado? Quem não aceitou esse presente. Quem não aceita o presente que é Jesus. Mas Jesus veio para nos salvar. E quem recebe é considerado filho de Deus. Amém? Então medite todos os dias, durante o mês, desse tempo, o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira razão do Natal é Jesus. E vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Eu vou chamar aqui Luciano para orar nesse momento, pelo seguinte tema: orar para que todos nós, cada um de nós, nos nossos parentes, nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, naqueles que são colegas de trabalho, de universidade, vizinhos de casa, qualquer um que a gente tenha relacionamento, para que Jesus possa nascer nessas vidas.
possa viver nessas vidas e possa reinar nessas vidas. Primeiro em nós e também em Deus. Amém? Pai querido, obrigada por essa noite, obrigada por esse culto, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos alcançou. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos resgatou do mundo, porque o Senhor nos ressuscitou, Pai. Porque o Senhor trouxe nós, tirou das trevas e trouxe para a luz. Louvado seja o Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia. Porque essa mudança de vida nossa não foi por mérito nosso, não foi porque somos bons, melhores do que os outros. Jamais. Foi porque a tua graça nos alcançou. Foi porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos criou com o propósito de viver eternamente com um relacionamento com o Senhor. Mas foi quebrado esse propósito. Mas foi reposto, foi reconstruído através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Oh Jesus, isso é incrível, isso foi uma arte a mais maravilhosa que poderia existir. Foi um laço que foi refeito e hoje a gente pode se achegar no trono do Senhor, na presença do Senhor e pedir e agradecer e contar com o Senhor para tudo. Pai, obrigado por essa graça. Meu coração transborda de alegria. Louvado seja o Senhor. Nos ajuda a retribuir isso, Pai, em obediência todos os dias. Que nossa carne morra, Pai, que nossos desejos, nossa carne morra e que cresça o Espírito, que cresça o nosso relacionamento com o Senhor, que cresça a obediência, Pai, cada dia mais no Senhor, porque temos que retribuir dessa forma, não tem outra forma. A única forma que podemos retribuir ao Senhor é obedecendo ao Senhor. Não é fácil, mas é possível com a sua ajuda. Obrigada, Pai. Pai, pedimos também, Pai, que o Senhor alcance as outras pessoas, nossos familiares, quem não é também familiar nosso. Pai, todos nós, todos os seres humanos merecem, não precisam. Todos os seres humanos precisam dessa graça. Todos os seres humanos precisam ser abraçados e trazidos para a luz, porque o inimigo, ele não é dono de nenhum ser humano. O dono é o Senhor, foi o Senhor que criou, foi o Senhor que deu o seu fôlego de vida para cada um de nós. Então a posse é do Senhor e não do inimigo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, humildemente, que o Senhor traga, Pai, essas pessoas, que o Senhor alcance, Pai, que o Senhor transforme a vida deles, que o Senhor ressuscite eles, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas estão entregues a vícios de bebedice, à prostituição, Senhor, à mentira, à desobediência, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor alcance essas pessoas, Pai, que o Senhor as traga, que o Senhor, Pai, tira literalmente, Pai, das garras do inimigo, Jesus, porque é o Senhor que pode todas as coisas, e é no Senhor que depositamos essa confiança, é no Senhor, Pai, que nós temos a esperança e queremos todos, Pai, viver a vida eterna que o Senhor prometeu, viver esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Jesus, o Senhor falou que o teu Pai preparou muitas moradas e que todas essas moradas que foram preparadas sejam ocupadas, Pai, para a glória de teu nome, Jesus. E nós queremos, Pai, viver essa eternidade com o Senhor. E enquanto estivermos aqui, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê força para continuar, Pai, força para continuar a caminhada de Jesus, no caminho de Jesus, porque é difícil, porque as armadilhas estão aí, porque o inimigo vive ao nosso derredor, mas antes dele tem os teus anjos, Pai, antes dele nós temos acesso direto ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, louvado seja o Senhor. O teu poder, a tua presença é mais forte do que a do inimigo. Antes a tua chega em nós do que a do inimigo. Então nos ajuda a viver o teu propósito aqui, nessa terra, até que o Senhor venha, ou até que a gente vá, em nome de Jesus.
mas eu já queria convidar a Lai para ajudar a gente no dízimos e ofertas. Vamos ler juntos? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Bom, mais um, mais. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém. Vamos fazer essa oração ao Senhor em forma de música. Vamos cantar. Abre o coração, segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Dá-me um coração, segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Vamos orar. Mas antes de orar, eu queria dar só um aviso administrativo. O dízimo e a oferta. Quando a gente não coloca nada, é uma oferta. Quando for dízimo, lembra de marcar. Viu? Se não souber uma coisa, avisa que a gente marca. Porque a oferta, como a Leandro já explicou, né, Leandro? Fica aqui para as nossas necessidades da congregação. Quando é dízimo, dá para sede. Aí a gente precisa ter isso estabelecido, tá bom? Mas fiquem muito à vontade, viu? Só para avisar os irmãos. Glória a Deus. Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar, porque o Senhor tem esse bálsamo que a gente acabou de louvar, que transforma as nossas vidas,
e traz alívio para as nossas almas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida da nossa vida, tanto na área financeira, como emocional, física, espiritual. Obrigado porque o Senhor é um Deus que é soberano sobre todas as coisas das nossas vidas. Obrigada pelo privilégio, Senhor, que temos de te servir, de poder ofertar, dizimar. Que o Senhor nos dê, Pai, o entendimento correto para fazermos isso. O Senhor sabe que muitas vezes é uma dificuldade por conta de questões financeiras, de tantas coisas que a gente tem para organizar. Então a gente precisa, Senhor, da orientação do Senhor sobre isso. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estejam passando por alguma dificuldade financeira, com dificuldade de pagar aluguel, dificuldade de pagar um cartão de crédito, de comprar alimentos. Pedimos ao Senhor, abre as portas, Senhor, a força, abre a porta de trabalho, que a gente possa, Senhor, levar uma vida digna, Senhor, de acordo com a tua vontade. E que o Senhor também nos desperte, Senhor, para ter um coração sensível para perceber a necessidade do nosso irmão. A gente não precisa de muita coisa, mas o pouco que a gente tem, a gente pode também compartilhar. Então, nos ajuda, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica e aí a gente já louva outro louvor. Mas a gente pode ficar em pé para fazer essa leitura? Vamos começar. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Próximo. Porque José, o seu marido, é um justo e não queria expor a desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas, enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel,
Não? A gente vai orar. Lá de uma bênção, né, Nathan? Vamos orar. Senhor Deus, tão grande é o Senhor e tão maravilhoso é o Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as vidas que estão aqui na frente, porque o Senhor as formou e as sustentou e trouxe elas hoje. Que o Senhor abençoe Laís, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor vê ela e dá as coisas que ela precisa e ouve as orações dela, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor e nosso coração se alegra, Senhor. Que seja assim, continue assim, Pai. Que ela ore e saiba que o Senhor está ouvindo. E testemunhe das suas respostas. Nós te pedimos bênçãos e bênçãos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela vida das crianças, Senhor. Que o Senhor assistente em cada passo, em cada crescimento que elas derem, Senhor. Que o Senhor cuide dos seus corpos, Senhor. Que o Senhor cuide das suas mentes, em nome de Jesus. Das suas famílias, dos seus relacionamentos de amigos, Pai. Cada pessoa, Senhor, que entrar e sair da vida delas, que o Senhor esteja no controle, guiando todas as coisas. Que o Senhor as ensine o caminho que devem dar, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos com fé, confiando no Senhor. Nós te agradecendo por todas as coisas. Abençoa também as mensageiras do Rei, que elas tenham boa palavra na boca delas, Senhor. Que o Senhor floresça a sua palavra nos seus corações. Que seja terra fértil, que elas te busquem todos os dias e tenham cada vez mais fome e sede de conhecer o Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abençoa a palavra e o céu, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor fale através dele e no nosso coração entre a sua palavra. E em nossa mente, Senhor, nós possamos compreender quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora a palavra, né, tia? Como eu falei a semana passada, nós estamos aí em pleno decorrer de festividades natalinas. Eu queria pregar Isaías capítulo 10, verso 27. Você abre sua Bíblia aí e vamos cantar juntos. Isaías capítulo 10, verso 27. Tem ilustrações diferentes. Eu gostaria que eu separei aqui. Hã? Não. Olha ali, é outra tradição. Vamos lá, aí. Acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isso aí, tá vendo? Só 10 de 7. Mais uma vez, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço,
e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Aí uma diz gordura. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos em um momento de cultuar o Senhor, mas, como sempre, os dias são maus, e consequente aos dias, ao cansaço do dia, nossa mente pode estar confusa, cansada, sobrecarregada. Então nós te pedimos, Senhor, nos tranquiliza nesta noite, prepara nossa mente e nosso coração. Por isso nós entoamos louvores ao Senhor, para que o Senhor possa preparar o nosso coração para receber a Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, a recebê-la, a compreender naquilo que o Senhor fala conosco e que o Senhor devidamente o Senhor quer mudar em nós. Nos ajuda a sermos servos fiéis, obedientes, que atentam a Tua palavra e a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no ano passado, nós estamos em pleno Natal, momento lindo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A eternidade chegou a esse mundo pecaminoso para levarmos ao céu, para nos eternarmos a direção do céu. Nós aqui estamos nos preparando e o desejo de Deus é que nos preparemos para um dia estarmos com Ele. Para estarmos com Ele. Quando lemos esse texto de Isaías capítulo 10, 27, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Nós lemos ele fica meio desatrelado, né? E como nós não temos costume de ler Isaías, nós vamos ler o Novo Testamento, dificilmente você vê alguém que está lendo Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, né? É quando você ouve um versículo desse, você fica, o que ele está dizendo aí? Porque quando você lê Isaías capítulo 9, no Natal, você vai ver Isaías capítulo 9 dizer: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você esquece todos os capítulos. Capítulo 10, verso 27, e depois do capítulo 9, verso 6. Ele está falando aqui sobre, como sempre, um povo que não quer ser subjugado por Deus e acaba sendo subjugado pelo inimigo. Impera assim. Deus levanta, acredita que Deus faz todas as coisas, até o ímpio para o dia da calamidade. E muitas vezes nós somos subjugados pelo mal porque nós procuramos. Então o povo está aqui sendo mais uma vez oprimido pelo Império Assírio. Isaías vai lá e escreve isso aqui, falando que, verso 24, pelo que assim diz o Senhor, os seus exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Vocês sofriam debaixo da vara dos egípcios. A Síria agora está oprimindo vocês. Não tema a Síria quando eles te ferirem com a vara ou com o bastão. E aí vem o versículo que eu li para vocês. Quando nós pensamos na carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, eu falei sobre o jugo semana passada, mas eu falei só sobre o jugo de 2 bois, certo? Mas existia também, eu acho que você assistiu algum filme, um tipo de jugo que colocavam nos escravos, que era apenas no pescoço e 2 argolas nos braços, e faziam aquela corda de caranguejo puxando os escravos. Existia nos impérios, quando subjugavam um povo, e trilhavam esse povo de um local da sua terra para outra terra, mostrando que eles estavam subjugados àquele império, levando cativo para eles para serem escravos. Essa passagem está numa caminhada de perseguição à Síria, e o que nós compreendemos que a unção que ele fala aqui
que o texto fala, não é a unção que você vai ouvir em algumas pregações pentecostais, de que você pode sair daqui nesta noite com uma unção super poderosa, que acabará com todo demônio, que acabará com toda doença, que só você pode ter. Mas é uma unção que todos nós podemos ter, que é a unção do Espírito. Mas essa unção do Espírito também não é aquela unção do Espírito que você pode assistir nos vídeos quando sair daqui, que vai dizer que se você consagrar uma semana só bebendo água, ou subindo e descendo no monte, você vai ver labareda de fogo, que você vai entrar no mistério, que você vai falar em línguas estranhas, que você vai ter poder. Não, essa unção também não. A unção que quebra todo jugo e despedaça toda carga é a unção do Espírito de libertação. Mas não é a unção do Espírito de libertação que você aprende também nos vídeos pentecostais, de que só você vai ter poder quando você orar, porque você vai se consagrar do que os outros, que você acorda na madrugada para orar e os outros não, e que quando você ora toda doença cai por terra. Não é essa unção também não. É a unção que liberta todo ser que crê em Jesus como seu único Salvador. É a mesma unção que está dizendo que nasceu aqui, porque um menino vos nasceu. Esse menino que se fez carne, que habitou entre nós, para quebrar todo jugo, todo mal, libertar todo cativo do demônio, ele dá vida eterna. Mas isso só acontece quando você consagra, quando você jejua, quando você sobe um monte. Isso acontece quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, e você consegue conhecer e viver com Ele. Mas sigamos. Eu estou na luta com esse tal, quando eu vi assim, eu tive a letra. Rapaz, o povo de Israel, como eu falei, você estava vivendo dia de opressão. Mas quem não vive? Quem não vive de 2 coisas de opressão? Mas tudo é opressão, irmãos? Eu pergunto se você responde. Tudo é opressão? Psicologicamente, a opressão você pode entender como uma angústia, como um abatimento, baixa autoestima, falta de energia, onde pessoas são dominadas por problemas pessoais, medos e inseguranças. Você pode olhar e dizer assim, rapaz, é uma pessoa com opressão. Porque você vê ela com uma falta de baixa autoestima, porque você vê ela se sente insegura, angustiada, abatida. Mas espiritualmente também você pode entender a opressão quando você vê pessoas aflitas espiritualmente pelo nível das nossas almas. Uma pessoa que não sabe o que crer, uma pessoa confusa, sentimento de perseguição, pensamentos negativos, ansiedade, desânimo, às vezes depressão. Estou dizendo com isso que toda depressão é perseguição do demônio. A depressão começa pelo abatimento da alma. Entende? Então o povo assírio estava ali agora perseguindo mais uma vez o povo de Israel. Não era a primeira vez que se levantava contra o povo de Israel, mas se levantava porque o povo de Israel dava lugar, se afastava de Deus, da vontade soberana do Senhor. Automaticamente a espada assíria vinha sobre eles. Segunda Reis, só para não perder aqui, vou lembrar aqui. Segunda Reis, capítulo 1. O povo de Israel, quando estava bem, estava com Deus. Bom, versículo 32, capítulo 19, versículo 32, diz assim, 2 Reis, capítulo 19, versículo 32, diz,
que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por onde voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para o livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Mais uma vez o povo de Israel, aqui em 2 Reis, ele se levanta, se afasta do Senhor, e o Senhor levanta o governo assírio sobre ele. Mas o mesmo Senhor que levanta o governo assírio é o Senhor que abate o governo assírio por amor do povo de Israel, por amor a Ele, a sua palavra. Nós vivemos nossas lutas, irmãos, porque nós procuramos muitas das vezes. Mas por amor a Ele, Ele é que nos defende das nossas lutas e guerreia as nossas lutas. E ele continua dizendo no versículo 25: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriram arraiados assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Por que eu li esse versículo? Para que você entenda que imposto julgo contra você, muitas das vezes foi levantado por nós mesmos. Mas compreendendo que o jogo sobre nós não será vencido pela nossa força, não será vencido pelo nosso entendimento, não será vencido pelo nosso conhecimento, não será vencido pelo nosso estudo, não será vencido por consagrações ou vidas religiosas frustradas. Melhor dizendo, vida religiosa mentirosa. Porque muitas das vezes nós demonstramos algo que nós não somos. Nós queremos que as pessoas vejam algo que não é verdade no nosso interior. Nós queremos que as pessoas vejam que nós somos homens e mulheres de Deus, que no nosso interior nós não somos. E é por isso que o levante do inimigo vem sobre nós. Porque nós não vivemos a essência que o Senhor nos chama para vivermos. Servos fiéis a Ele. Mas esse mesmo Deus que permite que isso aconteça é o Deus que nos liberta de nós mesmos. E um versículo que eu sempre uso, que Ele é o que transforma a nossa maldição em bênção. Aquilo que nós erramos, que nós mudamos, que nós modificamos, Ele é o único que pode transformar a maldição que nós criamos em bênção. Existem coisas que nós criamos no nosso dia a dia que nós não percebemos. Todo mundo percebe, só nós não percebemos. Nós achamos que nós escondemos de todo mundo, que ninguém nos vê, que ninguém percebe, mas é nós que achamos. Porque se as pessoas ao nosso redor percebem, imagina o Senhor das nossas vidas, o que Ele deve estar achando de nós? Mas Ele é o único que quando nós percebemos e reconhecemos, Ele transforma a maldição que nós criamos em bênção. Por amor a Ele, não a mim, não a você. Amém? Amém. Deixa eu ver esse negócio aqui. Jesus tem dizer agora nessa tarde. Vou receber um novo, meu Jesus. Melhorou. Amém. Então, queridos, eu queria com isso que você compreendesse que as pessoas internas, as batalhas espirituais e as cargas emocionais que nós vivemos, às vezes nós achamos que as pessoas não veem, ou muitas vezes nós queremos demonstrar que vivemos mais do que as pessoas veem. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem que quanto mais eu demonstro cargas que eu vivo, é aquele que fala que é aquele irmãozinho, aquela pessoa que sempre tem um problema maior do que o outro para viver no vitimismo. Você já viu? Você está falando sua semana, você não sabe da minha, irmã. Minha semana foi cansada, meu irmão. Estou aqui pela misericórdia, para poder demonstrar que eu trabalho mais que todo mundo, né? Às vezes existem os irmãozinhos que vivem mais luta que todo mundo. Ô irmão, mas a Bíblia não
disse que muito é dado, mas é cobrado, para dizer que eu tenho mais unção do que você. Oh, irmão, você não sabe o que é a vida de quem serve no reino de Deus. Que a Bíblia diz que muito é dado, mas é cobrado. Não existe isso não, não existe vitimismo. Às vezes eu sofro minhas lutas porque eu procuro as lutas. Isso eu não estou dizendo que todas as lutas são de procura, estou dizendo que muitas vezes as lutas que eu sofro, que eu vivo, são lutas que eu mesmo criei. Tá bom? Eu queria que você meditasse comigo 4 verdades, compreendendo que essa unção, que é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ela despedaça o jugo que você está vivendo. Eu não sei qual é você, mas acredito que ele já despedaçou de muitos piores do que o seu. Se você for ver algumas pessoas, as suas lutas nem começaram perto de outros. Mas se ele despedaçou dos outros, por que não despedaça você? Eu tenho resposta para isso. Só falta você ter. Então você tem a resposta tem que dar, né? Então, se o Senhor não despedaçou, porque você não permitiu ainda. Porque se você permitir, ele despedaça. Primeiro, a unção remove cargas que a força humana não pode levantar. Já tentei de tudo. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Tinha enfermidade. Mas ela entendeu que quando ela se aproximasse e tocasse, gastou dinheiro, recursos, bens, se afastou-se de família, mas ela entendeu que quando ela tocasse na orla, submissão, subjugar, ajoelhar, se submeter a alguém que é maior do que eu vou tocar e serei curado. O jugo da enfermidade foi quebrado. O povo carregava algo pesado demais para suportar, que era a perseguição do império assim. Eu suportaria chicote, perseguição, você suportaria? Mas o povo, ele continua sendo o povo. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito? O povo disse para Moisés que tu nos tirou de lá para morrer de fome aqui no meio do deserto. O povo comeu o que era no Egito? Cebola. Você come cebola em casa? Mas olha a fala do povo, tu nos tirou de lá para morrer de fome aqui. Até parece que no Egito comia no boi gordo, no Los Pampas, né? Comendo cebola e chicote. E acha ruim. Aí Deus olha e fala, tá bom, Moisés. Tá bom. Eu vou mandar sonho quente para ele, vou mandar do céu, ó. Um pãozinho fresco com um docinho dentro. Comida de rancho. Aí o povo fala, mas não já desse negócios. Não tem nenhuma carnezinha. Aí Deus manda codornizes. Quem come codorna aqui? Só a Fabiana aí, não sou lá cabeça. Só a Fabiana. Nossa, eu não. No dia que comer codorna, eu vou dentro de cá. Já tá pela metade, cai tudo. Tem dia que eu comer codorna. Tá vendo? O povo comendo codorna come até morrer. Tá vendo como nós somos? Está vendo como nós somos? Nós somos as coisas desse povo, gente. Chicote está comendo, Deus quer mudar de chicote, aí sai daqui, vou mudar de chicote, sai por aqui. Aí está caminhando aqui e fala assim: vai viver com. E na igreja esse negócio, lá que era bom, não sei o quê. Lá que era bom, vivendo na base do chicote, lá era bom. Aí Deus vai lá e manda uma bênção. Aí quando recebe a bênção, não, mas só isso aqui, não, tinha que ter algo melhor. Aí Deus manda uma bênção de novo. Aí nós somos soberbos, nós vamos sempre nessa caminhada aí, ó. Sempre nessa caminhada de reclamação. O povo carregava algo que era pesado, assim como Israel, há cargas que nenhum esforço humano consegue levantar, porque ultrapassa o limite emocional da alma. Então, nossas cargas, a sua carga, compreenda sempre que existe carga que nós carregamos que nós queremos, porque nós já sabemos que a igreja, a reunião,
o estudo bíblico. Por que toda quarta vez eu digo? Para você compreender, para você aprender, para você entender, para você, por mais que você não saiba ler, mas você ouviu, você compreende, você sabe quem colocar as suas cargas, as suas dificuldades. Você se limitou, o Senhor me ajuda porque eu não suporto mais. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Nós procuramos procurar o ouvido, o chiqueiro, a boca faladora. Esquecemos de procurar o Senhor. A unção de Deus age onde nossas forças se esgotam. Já deu, não é mais para mim. É do Senhor. É do Senhor. A unção toca exatamente onde ninguém mais alcança. Ela visita recantos da alma que a mente não explica. Em cada um de nós tem lugares aí. E quando nós tentamos conversar, olha, eu preciso conversar com você aqui. Aí sempre eu falo com a irmã ou com a irmã. Nós só contamos até um limite. Nós temos o alfabeto todo para contar. Mas nós só contamos A, E, I, O, U. São as vogais, né, Márcia? A, E, I, O, U. Hoje de manhã estava lá em casa comigo. Aí ela falou um negócio e falou assim: para com isso. Você já aprendeu que o povo só fala o que quer que você entenda. Não foi, Marisa? O povo só fala o que você quer que ele se entenda. E foi o que eu já aprendi, gente. Nós falamos só o que eu quero para ele. Vou falar com a irmã, só o que eu quero que ele entenda, que é para ele não me ver assim com outros olhos, para que ele me veja sempre como homem de Deus, mulher de Deus. Eu não quero que a irmã conheça os meus podres. Eu só vou falar com a irmã que Laís me deu um tapa. Eu não vou falar com a irmã que eu xinguei a Laís. Entende? E nós devemos ser transparentes, irmãos. Porque o Senhor das nossas almas, Ele nos vê com um olhar de raio-x. Ele vê tudo, ó. Vê tudo. Não existe recanto da nossa alma onde tem aquele negócio escondidinho que Ele não está vendo. Ele está vendo. Ele está dizendo: fala para mim a verdade. Fala a verdade é confessar. Então, quando você conversa com um líder ou uma líder, primeiro, entendeu? Nem todo mundo é líder. Quando eu falo que todo mundo é líder, eu estou falando de alguém? Não, eu estou dizendo que o líder você conhece na pegada. O líder é comprometido. O líder entende que aquilo que for dialogado entre eu e você, só sai daqui do líder para Deus. Porque se o líder sair agora e falar para a Fabiana, ou para a Milena, ou para a Nicole, vai os três para o inferno. Decreto inferno. Por quê? Porque você está traduzindo aquilo que sai do coração da pessoa para a boca do diabo. Você está dando lugar para a pessoa sair comentando sobre a vida dos outros. Então o líder é comprometido a compreender que aquilo que foi confessado para ele é para ele e Deus. Entende? Então quando você for conversar, procure primeiro quem é um líder. Estamos determinando quem é líder? Não. Estou dizendo que o líder é escolhido. É compreendido diante de Deus que é servo. Porque ele primeiro sabe do compromisso dele. Ele olha e fala: não, como que a pessoa conversou comigo é comigo. Entende? Isso cabe no matrimônio. O líder. Eu conversei com a Débora, não estou contando nada para falar com a Fabiana, não. Estou conversando com ele. Eu conversei com o pastor Geraldo, não estou mandando o pastor Geraldo falar com o Paulo. Se eu conversar com uma dessas meninas aqui, eu já tive diálogo com essas meninas com Márcia. Então, se Márcia está ali, é compromisso meu de Márcia. Se ela falar para alguém, é problema dela. Se eu falar, é problema meu. Mas o que for conversado ali, que estava eu e Márcia, eu não vou falar para a Laís. Se naquele momento foi eu, a menina e Márcia, eu, a menina e Márcia, acabou. Se só eu, só eu. Você não está mandando eu falar para a Laís, tá? Se você quiser falar com a Laís, você vai falar com a Laís, não vai falar comigo. Você está ali na porta, né? Falando, olhei de susto. A unção toca exatamente onde ninguém mais alcança.
essa unção despedaça o jugo. Ela depende de você permitir que ela despedace. Porque você tem que se desnudar de você mesmo. Você tem que abrir a sua alma para que ela possa tocar lá onde essa parte particular sua está escondida. Quem se permite ser moldado pela unção ou pelo Espírito Santo sente o ombro aliviar e o coração respirar novamente. E por isso muitas pessoas vivem anos no Evangelho, dentro da igreja, na perseguição, se sentindo perseguido por todo mundo, se sentindo oprimido por todas as coisas, sempre acha que é tudo contra ela, sempre acha que ninguém dá lugar a ela, sempre acha que ela não tem oportunidade. Por quê? Porque ela está sempre escondendo algo de alguém. 2. A unção quebra jugo que prendia a vida. A unção quebra jugo que prendia a vida. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é para descrente, não, é para crente. Isso aqui faz parte de nós. Porque nós caminhamos no Evangelho, mas nós temos coisas que nós não apresentamos ao Senhor. Lembra aquela brincadeirinha que o povo fala, que tem crente que diz, olha, eu sou crente, mas meu facão não é não. Lembra essa brincadeirinha? Isso até hoje nós caminhamos nessa vertente, irmãos. Uma hora nós somos crentes, outra hora nós somos descrentes. Isso vai saber bom no comportamento. No comportamento. É o seu comportamento, é o meu comportamento que diz que eu sou. A sua forma de falar, que muitas vezes é mascarada pela falsa religiosidade, pelo excesso de unção, de vida cristã. Mas no comportamento do dia a dia que a pessoa olha e fala, não, é tão homem de Deus viver desse jeito. Entende? Então, o seu jugo será tirado do seu pescoço. O jugo simboliza a escravidão que limita os passos. E por isso que passamos na igreja e não muda daquilo ali. Você não vê assumir nada, nenhum compromisso, nenhum relacionamento profundo com o Senhor. Eu falava para o grupo ontem, eu saí ontem lá na sede, me chamaram para decorar, me chamaram para não sei o quê. Eu falei assim, não, vamos cantar um solo aqui. Não, deixa quieto, quero saber solo. Aí começou a falar sobre o assunto. Aí eu fui falando sobre o assunto, falei, agora eu vou pegar vocês daí. Falei, o Senhor te chama. E aí para vocês agora, o Senhor não nos chama para sermos crentes. O Senhor não chamou ninguém para ser crente. O Senhor não chamou ninguém para treinamento de som. O Senhor chamou todo mundo para ganhar alma. Ser pescador de homem. Certo? As estratégias é você operar um som, é você tocar no violão, você cantar. Isso são estratégias para você chegar no final, no propósito, que é o quê? Ganhar alma. Mas nós nos envolvemos e dizemos, eu tenho um ministério, eu sou da mídia, eu tenho um ministério. Aí tem uns que dizem assim, meu ministério está por trás dos bastidores, eu gosto de fazer e não aparecer, porque muitas vezes quer aparecer, aí quer tirar a glória de Deus. Desde mentira, rapaz. O que você mais ouve é isso aí. Quem nunca ouviu isso? Alguém dizer que o ministério está por trás dos bastidores. Você ouve, você não é surdo, tem que ouvir, né? Mas eu vou estar dizendo, desde mentira, irmão. Desde mentira, irmão. Você não quer se comprometer com a obra, porque o Senhor te chamou para ganhar alma. E se você está ali, você está para ganhar alma. Eu não sei como, não procura as pessoas certas que vão te ensinar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não viemos aqui para sermos aplaudidos. Nós não chegamos aqui para sermos melhor que ninguém. Nós chegamos aqui para ensinar o povo a ser aquilo que o Senhor te chamou com um propósito. Ganhar alma. Porque eu estou aqui hoje, amanhã não estou mais. Eu estou aqui vivo hoje, amanhã não estou.
Hoje eu morri o dia todo. Dormi, acordei morto, apaguei de novo, acordei morto, apaguei de novo. Aí levantei, fui no mercado, voltei, almocei, fiquei por ali, mais no sofá, mais ali, brincando, conversando. Mas aí já apaguei de tarde de novo, dormi, cheio que morto, fui para levar a demanda. Tô aqui ruim. Mas nesse dorme agora eu posso não acordar. Eu sou bem resolvido com isso, viu? Sou bem resolvido com isso. Todos nós somos assim, irmãos. E quando eu dormir e não acordar, o propósito da minha vida vai ser concluído? Quando alguém olhar e falar assim, rapaz, esse cara falava tanto em ganhar alma. Cadê a obra que ele fez? Ele fez o quê? Só falava, não fez nada? Entende? Aí você pensa em você agora aí. Você dormiu e não acordou. O Senhor falou o que para você? E aí, Márcia? Ficou lá fazendo o quê? Cantando? Não fez nada? Cadê as almas? Para quem você pregou? Quem foi que você incentivou a amar a mim? Quem foi que você ensinou a palavra? Cadê o legado? Ficou aonde? O propósito que eu te chamei, você concluiu o quê? Mas sigamos. O jugo se manifesta em hábitos que escravizam, culpas que amarram e pressões que dominam. Dá para entender não, né? Às vezes nós oramos demais e nada fazemos. Orar, você ora, mas faz o quê? Mas age. Não, eu acordo todo dia. Olha, 2 horas da manhã, o Espírito Santo fala: levanta minha filha, levanta meu filho. Eu levanto. Eu boto o joelho no chão até 5 da manhã. Mas quando vai trabalhar, as pessoas olham e não vê o crente. O crente ficou lá no quarto. E aí? Mudou o quê? Só uma conversa bonita? Você entende? O crente ficou 2 horas da manhã até 5 de joelho. Mas quando vai trabalhar, ninguém vê o crente. Quando vai para a faculdade, ninguém vê o crente. Quando vai para uma festa, ninguém vê o crente. Entende? É isso que nós devemos perceber. Nós somos em todo momento, a todo momento e para todos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Se nós não somos, existe um jugo aí. Aí você tem que procurar onde é que tem esse jugo que está aprisionando. O Espírito Santo quebra aquilo que parecia inquebrável. Ah, de jeito não, porque isso aqui é uma iniquidade. Maldição hereditária. Quem é que entende isso aí? Já falei várias vezes sobre isso, maldição hereditária. É que não existe. Não existe maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Assim, onde a unção chega, o jugo não permanece. Se existe o jugo, é porque a unção não chegou. Se aqui eu sou crente, e quando você chega na minha casa você percebe algo diferente, a unção não chegou. Entende? Você tem que ser você onde você estiver. Eu falava no domingo passado que o nosso Natal é Jesus. O nosso Papai Noel é Jesus. E quando Jesus chega, todo jugo é quebrado. Todo jugo é quebrado. Você viver sem interpretar 24 horas é difícil. É difícil. Você viver interpretando. Porque sem interpretar é o que você deve viver. Imagina aí, aqui na igreja, o cara todo social, o cara fala bonito, o cara prega bonito, o cara canta bonito. Mas no seu pessoal, quando chega na sua casa, nós somos assim, nós chegamos em casa, desmonta tudo. Quem está montado, tira maquiagem, desarruma cabelo, nós somos assim.
Ela dizia, chega em casa, vai lavar roupa, só de calcinha. Vai pra cá, ela vai brigando. Vai vestir a roupa, menino. Joga a sandália pra lá. Vai vestir a roupa, né, Marquinhos? Vai vestir a roupa, vai fazer a sandália. Tá nem aí, irmãos. Então, nós em casa, nós ficamos à vontade, irmãos. Você chega em casa, bate logo o fome, bate logo o sono. Porque você chega em casa, você chegou no seu habitat ali. Então, lá você se despede aqui da carapuça de crente. E lá você vai ser a mãe, o pai, no seu ambiente. Você vai ser o que você é. Aí imagine, tá uma menina dessa lá em casa. Acho que você não percebeu que eu estou aqui não. Olha mostrando as unhas aí. Olha aí quem é. Entende? Quem você é no seu habitat? Onde é que você é quando você está nos seus amigos? Os comentários, eles não vão deixar de aparecer. Isso não é fuxico, não. Porque as pessoas estranham. Olha assim, gente, peraí, moço, não é para acontecer esse negócio, não. O fuxico se torna quando você começa a estar falando para outro. Até vamos. Vai servir isso, serviu aquilo, amigo, serviu aquilo, outro. Aí se torna fuxico. Mas o comentário é: rapaz, mas está comigo, Marisa, Maria está se corrigindo em casa. Então, chega em casa e fala assim: mãe, mas eu estava lá, meu negócio assim, que veio todo sem graça. O quê? Não, Marisa falou um negócio, assim, ela pulou com 2 pedras na mão, rapaz, 2 paralelepípedos. Quando eu vi, voou o facão pelo ar assim, eu pensei que ia pegar em mim. Mas é isso. Nós temos pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a quebrar todo erro, me ajuda a quebrar tudo aquilo que eu acho que é certo, porque tem hora que ainda vem, mas você é crente, mata Senhor, mata esse termo, não está querendo vir ainda, termina de afogar ele. Quando ele nós paramos no parada policial, rapaz, eu veio com essa menina de madrugada, gente. Aí corri, peguei a moto, levei, peguei o carro. Aí peguei essa menina e parti lá para cá. Quando a gente chega lá, a polícia acabava de fazer uma batida policial, bota todo mundo no pé num passeio assim. E aí liga no girofone, sai correndo. Eu fiquei esperto de cara, devagarinho, observando. Lá na frente, 12 entrou, para de novo, só vi a arma subir. Eu parei, cara, e fiquei olhando. Ó. O cara parou do lado e Laís agora já entrou do lado, né? Laís já entrou do lado. Você não pisa, você não para com isso aí, para com isso, para com isso. Porque Laís ainda olha, moça, então qualquer um. Essa mulher calada no fundo, mas Laís já fica. Mas por mais que eu esteja ali e quer suscitar algo, eu tenho que afogar. Se eu afogo aí dentro aí, ó, afoga esse negócio aí. Eu posso dar desculpa de que ela descontrolou, não posso? Porque para todo defeito, você sabe que o espírito está forte, mas a carne é fraca, né? Isso é desculpa de crente descarado. Entendeu? Se por acaso errar, eu tenho que me submeter e pedir perdão. Não ficar usando essa desculpinha de: ô Marisa, desculpa, viu, mãe? Porque naquela hora ali, a carne é fraca. O espírito é forte. Eu estou ali, mas a carne é fraca. Não. Então, tome isso na sua vida. Apresente tudo aquilo que está se subjugando ao Senhor, porque a unção é maior que tudo. A unção despedaça não apenas só. Olha o jugo de madeira, com uma corrente que trava o pescoço do boi. O texto está dizendo que acontecerá naqueles dias que o peso será tirado do pescoço, o jugo, e o jugo do seu pescoço será despedaçado, quebrado, despedaçado. Despedaçado não é desamarrado, despedaçado não é desencaixado, despedaçado não é tirado, despedaçado é irreparável. Despedaçou, não tem como você remontar. O que é tirado, volta para o lugar. O que é desamarrado, volta para o lugar.
O que é quebrado conserta. O que é despedaçado não. Onde o Senhor chega, impossível é a porta voltar ao vômito. Se por acaso a porta voltou ao vômito, você deve se preocupar com isso aí. O que eu estou dizendo? Gente, não era crente, não pregava, não cantava, voltou a usar droga, voltou a fazer aquilo que fazia, voltou a se prostituir. Como é que é isso aí? Algo de se analisar. Despedaçar é tornar impossível que o jugo seja recolocado. Algo do Senhor produz mudança real quando o coração se sente rendido. Se retirou e voltou porque o coração estava rendido. É lógica. É lógica. A palavra do Senhor não é emoção, é lógica. Tá? É crente, voltou a fazer o que estava fazendo antes, não rendeu o coração. Precisa render o coração. Pecado é errar o alvo. Eu saí daqui para a porta. Por acaso eu bati o dedinho e eu nem naquela aqui. Eu queria bater? Eu iria passar, errar o alvo. Minha intenção era chegar na porta, mas por algum motivo eu dei uma badocada com o dedinho medindo e andei naquela quina. Pecado é isso. Mas crente tem uma vida pecaminosa é outra história. O jugo continuou no pescoço, ele não foi despedaçado. Ele foi retirado e foi recolocado. Precisa subjugar o Senhor. Por último, a unção vem da presença de Deus, não do esforço humano. Você pode até se esforçar, mas se o Senhor não entrar na história, deixa de ter. Uma hora ou outra a máscara vai cair. A unção não é fruto de técnica, mas de relacionamento. Cantar, você canta bem com técnica. Pregar, existem pregadores muito melhores do que ele, muito melhores. Por quê? Porque pegou a técnica. E pregação é técnica, viu? Pregação, todo pregador aprende algumas técnicas. Porque você depende da técnica para amarrar a pessoa, você depende da técnica para a pessoa entender o que você está falando, você depende da técnica para a pessoa interpretar o que você está falando, mas você precisa da unção para a aplicação da técnica chegar ao coração. Se não tiver unção, não há conversão. Teve só técnica. Entende? A unção só age quando há entrega. O Espírito Santo só age quando há entrega. Por isso que eu falo sempre, se o Espírito Santo, que tem poder de transformar o homem, não transformou a vida da pessoa, é eu que vou transformar? Não sou eu. Eu vou ouvir, eu vou conversar, eu vou explicar. Mas se a pessoa não permitir o Espírito Santo trabalhar a vida dela, como é que eu vou fazer isso? Não vou. A unção remove o que não prendia para nos enviar ao propósito. A unção remove o que nos prendia para nos enviar ao propósito. Existe algo na nossa vida que tem nos impedido de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Se nós nos apresentarmos ao Senhor, a unção do Espírito Santo remove aquilo e nós vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Isso é passo após passo. Eu não sou mais o que eu era antes, e aí estou caminhando para ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Vou apresentando minha vida ao Senhor, e o Senhor vai tirando aquilo, tirando aquilo, tirando aquilo, tirando aquilo, tirando aquilo, tirando aquilo, até eu me tornar aquilo que o Senhor espera que eu seja. Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim, ó: Vinde a mim, todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. O cansaço psicológico, físico, ele vai chegar.
Mas o Senhor deu solução. Vem a mim, eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é esse jugo do mundo, não mais o jugo colocado sobre você, essa opressão que você tem carregado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quando a pessoa está sob o jugo do mundo, a opressão do mundo, a alma nunca tem descanso, está sempre atormentada. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminha com Jesus e terá paz. A unção não é acessório espiritual, é intervenção divina. Se você for nos pentecostais, e aí fica à vontade de se informar, os irmãos que vão, os irmãos que acham que é correto. Se nós sentarmos, eu vou contar várias histórias que eu já presenciei. Se você for, cada um tem um som no lugar, tem um som na mão, tem um som no sopro. Eu já vi ele ter um som no sopro, soprar o microfone e caiu lá, quando caía muito. E eu olhando aquilo ali, Senhor, o rapaz se transtorno mental, toda vez que ele soprava, caía. Olha, caiu lá. Um doido, gente. E o cara achando que a unção está no sopro dele. Outra unção está na mão, outra unção está no cuspe. Coisas ridículas. A unção tem nome, é o Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso ser, muda o nosso caráter, muda a nossa mente. A unção não é emoção, é transformação. Não adianta chorar, não adianta transformar. Jesus entrou na sua vida, peço ao Senhor mudar seu caráter, mudar o seu pensamento, mudar os seus desejos, suas vontades. A unção não é sensação, mas libertação. Eu já vi irmão botando louvor, varão, eu arrepiei todo, chega a arrepiar. Unção não é sensação, não é arrepio, não é emoção. Unção é libertação. Quando o Espírito Santo chega, ele te liberta. A unção remove a carga, a unção quebra o jugo, a unção despedaça o que nos perdia, e a unção flui da presença do Espírito Santo. Cargas apertam, jugo sufoca e a opressão esmagam, mas a unção liberta, levanta e renova. Eu não sei o que você está sentindo. Acredito que com eu pregando aqui você não se arrepiou. Mas, quando o Espírito Santo penetra o seu ser, acha guarida no seu coração, sua vida é transformada. Nós vamos orar. E aí cabe a você. Porque dentro de cada necessidade nós sabemos o que nós precisamos. Eu sei do que eu preciso, e quando eu falo de mim, eu falo de você. Eu prego pensando em mim primeiro. Eu prego porque eu me conheço, assim como o Senhor me conhece por completo. Eu prego sabendo das minhas falhas ainda. Eu prego sabendo do que eu tenho que matar todos os dias. Porque Ele fala em você, eu não sou super crente, eu sou ancião, miserável pecador, mas que o Senhor ama. Eu não sei como é que você se reconhece, mas eu não sou mais santo do que ninguém. Então eu preciso do Senhor para poder ajudar, para que eu seja servo, eu não seja o que quer que eu seja. Eu quero que você também pense assim, em si você primeiro. Porque a tendência é que nós ouvimos a palavra e nós pensamos, rapaz, se fulano estivesse aqui, né, Devon? Ele ia ouvir isso aí. Não, eu estou aqui para ouvir isso aí. Se você está aqui é para você ouvir. Fulano não está, ele não ouviu. Outro momento ele não ouviu na gravação. Então, toma a sua porção. E peço ao Senhor para trabalhar o seu ser. Senhor, eu quero que eu julgue. Transforma minha mente, aquilo que ainda pesa na minha alma, aquilo que me impede de caminhar, que o Senhor possa trabalhar, mas não é retirar, é despedaçar, como a tua palavra diz. Fica de pé, vamos orar.
Nós estamos no Natal, então é Natal. E o que você fez? O ano termina, vem outra vez. Essa é a música? É de nós pensarmos, né? Olha, entrei em Natal. O que você fez? Passou o ano. Eu falei que ia fazer tanta coisa, né? E não fiz nada. O ano termina, vem outra vez. Eu vou fazer promessa de novo. E mais uma vez não vou fazer nada. Quando nós éramos assim, então é Natal, e o que você fez? Passou o ano, eu não convidei ninguém para nenhum evento, eu não evangelizei ninguém, eu não convidei ninguém para tomar um café comigo, para eu falar de Jesus para ela. Eu não convidei, eu não sentei com ninguém, eu falei sobre várias coisas. Eu preguei num lugar e eu falo, rapaz, eu estava ouvindo o cara pregar esses dias e terminou a pregar, o cara está calado, o cara não fala nada, o cara não fala bem, o cara não pisa, o cara não observa. Quando terminou a pregação, o rapaz orou, aí o cara falou, rapaz, eu tive lá no atacadão, arroz de não sei quanto, feijão de não sei quanto, açúcar de não sei quanto, está mais barato em tal lugar, rapaz. Eu fui em tal lugar assim, e olhando, eu falei, misericórdia, não sei o valor de nada, eu quero saber o valor de tudo. O cara falou o valor de 3 mercados. Aí quando eu preguei, na oportunidade eu preguei no meu lugar, aí eu falei, rapaz, eu estava observando esses dias, o irmão pregou, a bênção estava do meu lado, a bênção não observava 1 minuto a palavra, mas quando terminou, a bênção falava mais do que a Maritac, falava de todos os preços de 3 mercados, de coisas que eu não lembro o preço de um: açúcar, feijão, arroz, carne. Mas a gente não atenta porque é necessário. Assim somos nós falamos do jogo, nós falamos de política, mas de Jesus a gente não fala de Jesus para ninguém. Então ali refletir quando você ouviu o Natal, então é Natal, e o que você fez? O ano já terminou, o ano termina, vem outra vez. O ano que vem vai ser a mesma coisa? Tomara que eu não seja a mesma pessoa, que eu não cometo os mesmos erros. Então nós temos que pedir ao Senhor, eu reconheço que existe um jugo que me impede de ser aquilo que o Senhor me chamou, que me impede de exercer o teu propósito sobre a minha vida. Porque o Senhor fala conosco, nós percebemos, nós não, muitas vezes não damos atenção à voz dele, mas ele fala. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor e do teu povo. Tua palavra aqui foi lida, Senhor, foi pregada. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu falei. Mas de mim nada aprenderão. Muitas vezes tudo que falei aqui, ó Deus, não está gravado 10 minutos de palavra no coração. Mas a unção que despedaça o jugo, que é o teu Espírito, é aquele que transforma o nosso ser, o nosso interior, o nosso caráter, que molda esse caráter. É aquele que fixa aquela palavra que aqui foi falada e penetra o nosso coração, porque a intenção é transformar aquilo que ainda está para ser transformado. Então nós te pedimos, ó Deus, cada um sabe da sua dificuldade aqui, cada um se conhece assim como o Senhor nos conhece. E quem deu atenção à tua palavra, Deus, reconheceu em si algo que precisa ser transformado, que precisa ser despedaçado, que precisa ser arrancado, Deus, destruído de nós. Então nós queremos te pedir que a unção do teu Espírito, Deus, despedace naquela área, Deus, que o Senhor conhece, que nos impede de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, que nos impede de exercermos o teu propósito, que é ganhar almas, sermos servos fiéis, glorificar o teu nome, onde quer que estamos e com as pessoas que nos aproximamos. Nos ajuda, Deus, a sermos servos, nos ajuda, Deus, a ganharmos almas para o teu reino. Nos ajuda, Deus, a proclamarmos o Evangelho onde quer que cheguemos, mas isso só acontecerá, Senhor, se dermos lugar para o teu Espírito agir. Isso só acontecerá, nós sabemos que se dermos lugares para o teu Espírito nos usarmos, ó Deus, isso será executado. Então nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito possa fluir em nós através de nós. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Depois da oração silenciosa, nós nos despedimos dessa noite e vamos para os nossos lares, para a aprovação do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus.